Agradecemos a todos que estão conosco estudando a lição. O tema de hoje é um tema muito importante, né? Fala sobre a mensagem, né, de Hebreus e o enfoque, né, que vai ser dado. Eu espero que todos podemos aproveitar esse enfoque que vai ser dado. Esteja conosco, vamos fazer uma grande oração nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, seja conosco, dê-nos sabedoria, dê-nos entendimento, discernimento e compreensão. Guia-nos no momento que se segue, pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema fala sobre a mensagem de Hebreus, nos diz, né, nos mostra, né, a continuidade do plano da redenção, ocorre ao longo da história. Nós temos que entender que Deus nunca se esquece de nós e que o plano dele para nos salvar, ele continua até o fim da história da humanidade ou até os nossos últimos dias. E o mais importante, nós vamos ver que Deus faz tudo por nós e para a nossa salvação. E a Bíblia diz que dentro desse plano da redenção havia necessidade de alguém que ficasse, né, entre o ser humano e Deus. Por quê? Porque Deus é um ser santo, um ser perfeito e perante o pecado nós teríamos que ser destruídos. Então Deus, por nos amar, ele traçou um plano para que a gente ainda pudesse existir, a vida que nós temos, e mesmo assim Deus pudesse nos dar uma segunda oportunidade para que a gente pudesse ser salvo. Então Hebreus 8, verso 1 diz: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então aqui nós podemos entender que Jesus, e a coisa mais importante que nós temos que entender é que nós temos um sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? É alguém que intercede por nós. Mas Deus, né, necessita de alguém para interceder por nós? Sim, porque Deus, se agisse como juiz, nós já teríamos o quê? Estaremos todos mortos. Então ele desenvolveu um método, um meio, um plano para ter alguém para interceder. E interessante, né, disso é que o próprio Deus assumiu esse papel. Ele não deixou para ninguém mais fazer isso. Então Jesus, sendo Deus, assentou-se à direita do trono da majestade no céu. Por quê? Porque ele sempre foi Deus. Então ele tem um trono, faz parte do trono. Mas ser sumo sacerdote, ele assumiu essa função. Hebreus 5, 5, 6 diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Por que a palavra está escrita aqui Cristo? Porque Cristo significa o ungido, o Messias. Então, quem é que é ungido o Messias? É Jesus. Jesus assume esse papel de ser aquele que havia sido prometido, né, em Adão, né, para Adão e Eva, que ia salvar e ia resgatar a humanidade. Isso lá em Gênesis, né, capítulo 3, né, verso 15 em diante. Deus fala que viria um descendente da mulher e esse descendente da mulher iria resolver o problema. Então Jesus, como esse ser humano, como esse ungido, esse Messias, ele não se glorificou a si mesmo, mas, né, para fazer esse sumo sacerdote. Mas aquele que ele disse: tu és meu filho, quem é que disse isso aqui? Tu és meu filho? Deus o Pai. Então Deus o Pai assume esse papel, né, de dar essas funções. Diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Então Jesus, houve necessidade que Jesus assumisse a forma humana e tornasse um ser humano assim como nós, para que fosse filho também. E esse filho, que é o Messias, que é ungido, pudesse, né, assumir esse papel de sumo sacerdote. É por isso que aqui diz, como também diz, né, na Bíblia, em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia conta pouca coisa dele na Bíblia, mas era alguém, né, que era chamado rei de Salém, e esse rei de Salém, ele tinha um papel já, que quando Abraão participou de uma guerra para libertar os parentes, né, como Ló, Abraão deu dízimo, né, para esse sumo sacerdote, né, esse sacerdote, né, de Melquisedeque, e ele recebeu isso. Então significava que Deus, né, o reconhecia, né, como alguém muito importante. Então aqui da mesma forma diz que Melquisedeque, Jesus seria sacerdote eternamente. Então aqui parece que Melquisedeque também tem alguma coisa relacionada, né, com um sacerdócio eterno. Nós não sabemos, né, em detalhes por que nem quem é esse Melquisedeque em forma completa, né? Hebreus 7, 25 a 26 diz: portanto,
pode, né, Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Por que Jesus pode salvar perfeitamente? Porque Jesus é santo, ele não necessitava morrer, então como ele tinha vida eterna, ele passou o quê? Essa vida humana sem pecado para nós. E aqui diz, por isso que ele pode, né, salvar perfeitamente os que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Então Jesus, depois se ressuscita, assume o papel, né, completo de sumo sacerdote e vai estar intercedendo por nós por quê? Para sempre. E diz aqui, ó, porque nos convinha tal sumo sacerdote, como eu falei, santo, inocente, imaculado, ou seja, não tem defeito do ponto de vista de pecado, né? E separado dos pecadores e feito mais sublimes do que o seu. Essa passagem aqui, esse último texto é muito importante, viu? Diz que Jesus foi feito mais sublime do que os céus. Então os céus têm muitas coisas, né? Como os anjos, tem o próprio Deus, o Pai, mas o próprio ambiente dos céus não é tão importante, porque sublime aqui é o que? A importância, né? Do que Jesus. E realmente, de fato, Jesus une o quê? A divindade com a humanidade. E isso torna, né, algo sublime. E aí a Bíblia nos diz, em Hebreus 1:1-3, nós vamos pegar alguns detalhes de quem é Jesus como humano e quem é Jesus como divino. Porque ele tem as duas características e as duas naturezas. Hebreus 1:1-3 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus falou, né, através dos profetas ao longo, né, desde Adão até chegar à fase e o momento que Jesus assumiria a forma humana, que chama a Bíblia de último dia. Naquela época já era chamado de últimos dias. Interessante, né? Na época de Jesus, mais de 2000 anos, né? 2021, mais ou menos, soma mais 3 anos, 2023 e 1 e 3, 2024 anos, né? Jesus já era chamado de últimos dias. E diz aqui que a quem, né, Jesus foi constituído herdeiro de tudo, porque também fez o mundo. Na palavra original, mundo, é aqui, ó, aionas, ou mundos, pode ser traduzido como mundo ou mundos. E aí você pode entender esses mundos, né, todo o espaço, né, que nós chamamos de universo. Aqui não tem a ideia de multiversos, né, vários universos, mas que o universo já disse que a palavra universo significa o quê? Uno, um todo. Então, aqui teria o sentido do universo, né? E tudo que foi composto nesse universo. E diz, o qual sendo resplendor da sua glória, o resplendor lá fala, né, na original, que é como se fosse a radiação, ou radiância, né? No original que eu vi, no original, fala como se fosse a luz, né, da glória de Deus. E a palavra fala que a expressa imagem da sua pessoa. Expressa imagem, no original, chama caráter. O que é caráter? Nós somos nós. Na tradução, né, no original, caráter significa expressão exata. Então, o que é o caráter? É o que eu sou. Pedro, quem é Pedro? Pedro é um nome, mas quem é o Pedro? É o meu caráter, é a minha pessoa como um todo, como eu me expresso. Então diz a Bíblia aqui que Jesus é a expressa imagem da divindade, ou seja, é a expressão exata da divindade. Alguns ainda têm dúvida que Jesus é Deus, né? E de quem? Da sua pessoa, no original sua pessoa, né? Fala, sabe o que está escrito? Hipostáseos, significa substância. Ou seja, substância de Deus. O que é substância? É essência. Eu vi algumas outras versões falar núcleo. É o núcleo da divindade. Jesus é o quê? O núcleo da divindade. Núcleo é o quê? É a própria substância da divindade. É por isso que ele diz que ele foi constituído herdeiro. Por que herdeiro? Porque ele assume o papel de Adão. E ao assumir o papel de Adão como ser humano, ele também unifica agora essa parte humana com a divina que sempre ele foi. Por isso que diz aqui que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele também que fez, tá vendo? Então, se a gente for perceber, Deus não deixou nada que fosse necessário para nos salvar. Ele assumiu isso, porque era tão importante que ele assumiu todos esses grandes papéis. E ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, até quando? Até ele voltar para encerrar esse grande conflito que nós estamos passando. Outra passagem, Hebreus 1:8, diz assim: mas do Filho, diz, aqui é Deus o Pai falando, mas do Filho, diz Deus o Pai, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Então Deus o Pai, né, que nós sabemos que é Deus, chama Jesus, filho de quê? De Deus. No original, essa palavra Deus aqui significa Theos. Né? Theos nós já sabemos que é Deus. Então Deus o Pai não, né, já está afirmando e confirmando que Jesus, mesmo sendo filho, é Deus. E diz, teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amém? Louvado seja nosso Deus. Então, aquele Jesus, aquele bebê que tornou-se depois, cresceu, tornou-se um ser humano adulto, para nos salvar, morreu na cruz por nós, é o ser divino. Por isso nós podemos ter certeza que a salvação para nós só existe um meio, né, dela não dar certo, se nós não rejeitarmos a Jesus. Hebreus 1:9 diz, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Então quem é esse o teu Deus aqui? É Deus o Pai. Fez o quê? Ungiu a Jesus, que é o Filho, porque ele também é o quê? É Deus. Com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Quem são os companheiros de Jesus? Eu sou um. Você quer também ser companheiro de Jesus? A Bíblia diz como é que nós nos tornamos companheiros de Jesus. Nós temos que aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. Aí Ele nos coloca como filhos e companheiros. Amém? A palavra, de novo, Deus aqui, significa Theos, no original. Hebreus 1, verso 10 diz, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Está dizendo que o Filho, Jesus, o quê? Fundou a terra. Quem é que funda a terra? É o Criador de todas as coisas. Então, aqui novamente confirma que Jesus é o Criador. E os céus são obra de tuas mãos. Então, quem foi que criou todas as coisas? Jesus, o Filho. E no original a palavra Senhor está o quê? Kyrie, que significa Lord, né? No inglês é o Senhor. Por isso que nós, né, o chamamos de Senhor e Salvador. Porque ele de fato é Senhor. Segundo Samuel 7, 12, 13, dá um pouco mais da visão das profecias que foram cumpridas em Jesus. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei, falando para Davi, ó, Davi, quando teus dias forem completos, Davi, e tu vier a dormir com teus pais, ou seja, morrer ou falecer, então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Então Deus falou que viria alguém que seria descendente de Davi e esse reino seria estabelecido. E diz, e este, né, descendente de Davi, edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o teu trono, o trono do seu reino para sempre. Então, como os outros descendentes de Davi, houveram vários outros, né? Houveram, inclusive alguns maus, né, cruéis. Mas aqui Deus está falando de um que ia ter o quê? Um trono com um reinado para sempre. Quem pode ser isso? Somente Jesus. O reinado de Jesus é para sempre. Amém? E aqui nós podemos ver essa conformação, né? Que Jesus é o nosso rei. Em Mateus 1, verso 6, diz, Jessé gerou a Davi, o rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Se você seguir na sequência, chega lá em Mateus 1, 16, 17, que chega dizendo, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. E aí diz mais, o que se chama Cristo. Jesus chama Cristo é o que? Cristo é Messias, ungido. Jesus, o Messias, o ungido. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações. Você vê como Deus gosta de coisa com o número 7 e o produto do número 7. 2 vezes 7, 14. 14 gerações de Abraão até Davi. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia para a Babilônia até Jesus, mais 14 gerações.
Deus é maravilhoso, né? Ele gosta de deixar as marcas dele, né, na história, ao longo da história. Apocalipse 5, verso 5 diz assim: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, Apocalipse é o quê? A finalização da história da humanidade, explicando como Jesus vai finalizar esse conflito. E no meio desse conflito houve um momento, né, que Deus, né, revela, né, que o leão da tribo de Judá, né, a raiz de Davi, foi quem venceu. Quem foi? Jesus. Então Jesus é esse leão da tribo de Judá. E lá você vai lá em Gênesis 49, 8 a 11, diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Isso aqui, essas profecias aqui ainda têm validade até hoje. Viu? Os descendentes do povo de Israel ainda estão fazendo parte de uma das tribos. E nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, nosso caráter vai fazer parte de uma das 12 tribos de Israel. Caráter, como eu estou falando. Caráter cristão. E diz aqui que de Judá, diz que Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? E aí diz aqui, ó, o cetro não se arredará de Judá. Por que o cetro não vai se arredar? Porque quem vai conduzir o cetro é Jesus, que é descendente de quem? De Judá. Que é descendente de quem? De Davi. Então, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés. Por que aqui também é o legislador? Porque Jesus é o legislador, ou seja, ele que dá a lei, ele que estabelece a lei, ele que também julga como legislador. Até que venha Siló. Quem é Siló aqui? É Jesus. E a ele se congregarão os seus povos. Ainda dá um detalhe, meu Deus, maravilhoso, que quando Jesus, né, montou no jumentinho, ele estava cumprindo essa profecia. Ó. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho e sua capa no sangue de uvas. Meu Deus do céu. Deus é maravilhoso. Ele deixa, né, como eu falei, na história, os detalhes para a gente entender a profecia e entender que Ele está agindo para a nossa salvação. Você crê nisso? Eu espero que você creia, né? Eu estava aqui mais de 1 hora, né, desde 8 horas, tentando fazer com que essa transmissão fosse feita. E Deus, né, quis que ela fosse feita. E aqui eu estou fazendo essa transmissão. Nada acontece em vão. Nem na minha vida, nem na vida de vocês. Porque Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você o conheça e entenda que Ele é teu Pai. Imagine, Deus é teu Pai. Às vezes a gente tem pais que teve problemas, dificuldades, mas nosso Deus e nosso Pai é o Pai pleno, perfeito, que veio e deu tudo para nós existirmos e para nós sermos salvos. Você crê nisso? Você aceita Jesus como teu Deus e teu Pai? E a Deus o Pai também, né, que existe, né, um dos membros da divindade, como teu Pai, e Jesus como teu Salvador? Espero que sim. Jesus é o nosso mediador. Diz aqui em Êxodo 4, 22 e 23 que, ó, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus tem tanta preocupação conosco também, que ainda hoje Deus quer nos tirar da escravidão de Faraó. E nós vamos entender daqui a pouco o que significa essa escravidão. O povo de Israel, Deus criou para ser livre. E nós estamos vendo hoje como está a confusão e como o mundo está se orquestrando para tirar liberdades e direitos que Deus nos deu por sermos seus filhos. Direito de vir, direito de fala, direito de liberdade, né, de expressão, direito, né, de decidir sobre o seu próprio corpo. Isso tudo foi dado por Deus. Não pode o Estado autorizar ou desautorizar isso de mim, não. Isso é inaceitável. O Estado não existiu antes do ser humano. Primeiro o ser humano foi criado. O Estado, ele existe depois. O Estado não pode ter poder de alterar nem revogar direitos naturais, como a vida, o ir e vir,
escolha, direito de fala, não pode. Infelizmente, nós estamos vendo isso acontecer. Mas diz aqui, Deus falou com Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho e meu primogênito, e eu tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Olha, isso tem muita coisa a ver com hoje. Nós também estamos no deserto. Deus está nos tirando do Egito, né? Desse sistema de governo de Satanás. Satanás governava no Egito e se manifestava como Deus Sol ou Deus Ra, ou Osíris, ou Horus, o olho do que tudo vê. E queria manter o povo de Deus escravizado. E hoje nós estamos vendo também isso acontecer. Mas Deus vai vir novamente e nos retirar da escravidão desse sistema mundial de governo, que em breve vai ser implantado. Salmo 132, de 10 a 14, diz assim: Por amor de Davi, teu servo, não faças vir o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com a verdade a Davi, e não se apartará dela. O que Deus tinha jurado para Davi? Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu hei de ensinar, também seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor escolheu o quê? A Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Jesus vai cumprir. No dia que Jesus voltar, na terceira vinda, ele vai descer a cidade de Jerusalém. E essa cidade vai ser colocada onde existe Israel hoje. Deus vai cumprir suas promessas. Louvado seja nosso Deus. Números 24, 17 e 19 diz, vê-lo-ei, mas não agora. Balaão quis desobedecer a Deus. Aqui conta a história de Balaão. Quis desobedecer a Deus e querendo ganhar dinheiro como profeta, né? Um profeta verdadeiro, mas fazendo coisa errada. E Deus interveio, né, para impedir, né, as pessoas que têm planos de destruir os planos de Deus. E diz aqui Balaão, a hora diz, vê-lo-ei, quem é vê-lo? Vai ver a Jesus, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Então por quê? Porque ele foi rejeitado, ele abandonou e rejeitou a salvação, Balaão. Por isso que ele ia ver Jesus, mas não agora. Ia contemplar Jesus, mas não de perto. Que era Jesus? É uma estrela que ia proceder de onde? De Jacó. E o cetro que ia subir de onde? De Israel. E ferirá os termos dos moabitas. Moabitas são descendentes de quem? De Ló. Destruirá todos os filhos de Sete. Sete, aí a gente tem que entender se são os filhos de Sete antes de Adão, né? Teve uns filhos, né? Que nós somos descendentes, nem é de Abel, nem é de Caim. Nós somos descendentes de Sete. E diz aqui que Deus vai destruir todos os filhos de Sete. Mas Sete aqui a gente tem que entender quem é esse Sete. Aqui não entra em detalhes. Edom será uma possessão, e Seir os seus inimigos. Também será uma possessão. Diz que Israel fará proezas. Jesus vai fazer o quê? Dominará um de Jacó e matará os que restam da cidade. Então aqui, ó, um detalhe. Os que não forem salvos são estes aqui que restam das cidades. Os que não aceitarão a salvação serão mortos, porque eles não farão parte do povo de Israel. Eles não herdarão a salvação. Mas é porque Deus quis? Não, porque eles não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, e Rei e Deus, infelizmente. 1 Samuel 8, 4, 7 nos mostra que Jesus é o nosso campeão. E diz, então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Naquela época de Samuel, Deus governava o povo. Por isso que Deus fazia coisas, né, como rei e governante. Por isso que algumas pessoas morriam. Assim como quando Deus também estava no deserto, ele estava governando lá. Ele estava na nuvem. Quem é esse Deus? Jesus. E quando as pessoas desobedeciam, ele já aplicava a pena. Alguns morriam lá, ali, naquele momento mesmo. De forma similar, quando Deus voltar, quando Jesus voltar e ele começar a legislar,
Quem desobedecer vai morrer, vai deixar de existir. Porque ele é santo. E na presença dele, você tem também que estar santo. Como é que você vai estar santo? Aceitando ele como Senhor e Salvador. Ele vai te transformar. Mas diz aqui, né, que as pessoas estavam, né, sugeriram para Samuel, né, diz que eis que já está velho Samuel. Teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Eles pediram um rei. Meu Deus, olha o que Deus fala aqui sobre o assunto. Para que ele nos julgue, como em todas as nações. Às vezes nós também fazemos isso, né? Nós estamos, né, deixando Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Redentor. A gente rejeita as leis de Deus, que são os 10 mandamentos, mas aceita, né, que o Estado controle seu direito de ir e vir. Aceita que o Estado até decida, até te obrigue que você tome determinado tipo de vacina, né? Não é estranho, né? Ou seja, o Estado pode controlar a tua vida, pode decidir até o que tu come, né? O que tu veste, para onde tu vais, né? E até se você deve ou não deve mencionar pela história do tal do bem comum, né? Hitler usou esse mesmo argumento do bem comum para perseguir os judeus. Dizia que os judeus, né, e algumas outras pessoas eram porque transmitiam doenças e por isso colocou eles, né, nos guetos. Parentes meus, né, que eu descobri que sou descendente de judeu. Parentes meus, né, foram mortos por essa forma, né? E por isso que eu estou atento e estou avisando. Olha, cuidado com as coisas que você está aceitando, né? Cuidado, muito cuidado. Quem tem que decidir essas coisas é você, não é o Estado. Muito cuidado. E disseram aqui, pediram que eles tivessem governante assim como o povo, né, ao redor. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos uns reis para que nos julguem. E Samuel, o que ele fez? Orou a Deus. Eu também tenho orado a Deus para entender o que está acontecendo. E disse o Senhor a Samuel, Deus respondeu, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olha o que era a questão aqui. Eles estavam pedindo um rei, mas não era por causa de Samuel, não. Era porque eles tinham rejeitado a Deus como rei. Será que não é o que nós também estamos fazendo? Nós rejeitamos os mandamentos de Deus, rejeitamos o que Deus revelou nas Escrituras, mas vem o Estado e nós dizemos, o Estado pode decidir, né? Pode escolher o que eu vou fazer, pode escolher para onde eu devo ir, pode escolher para o que eu tenho que fazer. Olha como estão as coisas. Deus, que é o nosso Pai, nosso Redentor, nosso Criador, nós rejeitamos, mas o Estado nós estamos aceitando, infelizmente. Ainda mais, o que é o Estado? O Estado é uma figura de linguagem. Na verdade, o Estado é representado pelas pessoas que estão nos cargos. Essas pessoas que estão nos cargos estão usando o nome do Estado para impor as regras. Igual o faraó fazia, que dizia que era Deus e impunha regras, né, sobre o povo, tornando eles escravos. Será que nós não estamos escravos hoje também? Eu acho que nós também estamos. Hebreus 2, 14, 16 diz, e visto como os filhos participam de carne e de sangue, do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas. Deus diz, olha, eu vou lá viver como eles, né? Vou lá morrer como eles. Para mostrar para eles quantos anos. Para que pela morte de Jesus aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem que tem o império da morte? O diabo. O diabo significa ser enganador. Satanás está usando esse sistema, usando tudo o que está acontecendo hoje e enganando as pessoas. As pessoas estão trocando as suas liberdades por um falso, né? Um falso sistema que está sendo criado, chamado Grande Reset. E livrar-se a todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Deus veio para te livrar. Você tem medo da morte? Todos nós temos medo da morte. Mas Deus veio nos livrar. Por quê? Porque Ele nos prometeu nos libertar do império da morte que Satanás governa. Porque, na verdade, Jesus não tomou Deus, né? Aqui não tomou anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Louvado seja nosso Deus e Pai.
Isaías 49, 24, 25 diz assim: porventura tirar-se-ia a presa ao poderoso? Quem é essa presa? Nós, você. Você sabia que você está preso? Está escravizado? E quem é esse poderoso? Satanás. Satanás está governando todos os sistemas, inclusive sistema socialista e sistema capitalista. Mesmo no capitalismo, mesmo na aparente democracia, as ditaduras, né, estão acontecendo. Comportamentos, né, de ditadores estão sendo feitos dentro de países que nós dizemos que são democráticos. Porque quem governa quem é? É Satanás. Escapariam os legalmente presos? Nós estamos presos legalmente, porque nós pecamos. Então a gente teve que morrer. Deus está perguntando aqui, vocês vão escapar? Nós vamos escapar? Eu também tinha essa pergunta. Mas Deus responde: mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao poderoso. Quem são os presos? Nós. Quem é o poderoso? Satanás. A presa do tirano escapará. Nós escaparemos de quê? De Satanás. Amém? Louvado seja nosso Deus. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Amém? Nosso Deus e Pai prometeu e cumpriu isso aqui em Jesus. Isaías 59, 16, 17 diz: e vendo que não havia ninguém, como é que Jesus nos salvou? Sozinho. Não havia ninguém. Maravilhoso de que não houvesse um intercessor, porque não tinha intercessor por nós. Satanás estava só nos acusando e nós merecíamos a morte. Mas Jesus assumiu esse papel de intercessor. Por isso, por seu próprio braço, lhe trouxe a salvação. Amém? A sua própria justiça o susteve. Louvado seja nosso Deus. Por isso, vestiu-se de justiça, como de uma couraça. Pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Por vestidura, pôs sobre si veste de vingança, porque Jesus veio vingar o assalto que Satanás fez contra nós, seres humanos. Cobriu-se de zelo como de um manto. Efésios 6, 10, 12 diz: também nós temos que o quê? Vestir também a couraça. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Nós temos que receber poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? De diabo, Satanás. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Vendo? A nossa batalha é contra Satanás e suas hostes. Mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Mas esses príncipes das trevas desse século usam pessoas. Você pode ver que quando as liberdades são tiradas, nós não vemos os demônios. Mas o demônio usa pessoas para fazer o quê? Perseguir e tirar os direitos que Deus deu a cada um de nós, direitos naturais, até ponto da ordem de matar ou de tocar fogo, como houve no passado. Considerar as pessoas como hereges, né? Porque liam a Bíblia e isso, né, os fez morrer como hereges em fogueiras. Ou foram jogados aos leões, né? Ou foram trucidados. Ou mortos de cabeça para baixo, como Pedro, né? Ou cortados, né? Encerrados ao meio, como Isaías, né? Ou Tiago, como flechados. As coisas são assim. Nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 14, 17 diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então é por isso que eu estou falando para vocês aqui, da forma que eu estou falando. Por isso que eu estou falando das coisas que estão acontecendo hoje, porque nós temos que cingir nossos lombos com a verdade. É verdade ou não é verdade que eu estou falando? A Bíblia nos diz que Deus nos criou para ser livres. Vestir a couraça da justiça. O que é justiça? É fazer a vontade de Deus. Eu tenho que defender a liberdade do próximo, porque Deus diz que nós temos que fazer isso. Somente quem pode nos tirar direitos, quem é? Deus. E Ele não tira. Ele nos dá esse direito de escolha. Calçar os pés na propagação do Evangelho da Paz. Países onde as liberdades individuais são tiradas, países onde os direitos naturais são tirados, como China, Cuba, Venezuela, Rússia, Coreia do Norte e vários demais outros.
o evangelho é muito difícil de ser pregado. Sabe por quê? Porque o evangelho faz você pensar por você mesmo. Faz você ver que Deus te criou para ser livre. Então fica difícil, né? Você aceitar, né? Que o Estado controle a sua vida. Tomando sobretudo o escudo da fé. O que é o escudo da fé? A fé nos faz o quê? Vencer as dificuldades. Por isso que alguns não vacinaram, né? Eu faço parte desse grupo. Porque Deus já me salvou. Deus, eu tive o Covid. Para que eu vou ainda arriscar, né? Ter mais problemas ainda? Mas as pessoas, muitas não estão sendo aceitas. Infelizmente. Nós temos que apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá poder para a gente falar o que a gente fala, mesmo em meio às dificuldades. Jesus, como nosso sumo sacerdote, diz o quê? Que de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Por quê? Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes com um grande número, né? Porque eles morriam. Eles eram impedidos de permanecer. Mas Jesus não. Jesus morreu uma vez, mas permanece permanentemente como um sacerdócio perpétuo. Jesus tem um sacerdócio perpétuo. E por isso que nós temos o quê? Ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, o interesse de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Jesus, por meio, né, do papel do sumo sacerdote, que é que faz, nos permite que a gente chegue o quê? A Deus o Pai. E também a Ele próprio, Deus o Filho. E nós podemos o quê? Termos os corações purificados da má consciência. Isso aí, meus irmãos, é fantástico. Imagine, Deus vai purificar a nossa mente, que é o principal que nós necessitamos, meus irmãos. Ter a mente purificada, para que a gente tenha nova natureza. E o corpo lavado com água limpa. O que é isso aí? É o batismo. E depois o lava-pés e a Santa Ceia. Nós devemos o quê? Reter firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus que nos prometeu. Nós somos falhos, somos, mas se nós permanecermos em Jesus, nós seremos salvos. Você quer ser salvo? Decida vir para Jesus. Decida que Jesus seja teu Senhor e Salvador. E permaneça com Ele até o fim. Porque a promessa dele, Ele vai cumprir. 1 Pedro 2,9 diz que uma vez que nós aceitamos Jesus, nós somos agora o quê? Uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas como santo, a gente peca. Quem foi que diz a Bíblia que santo não peca? Santo peca. Nós somos santos, somos santificados por Jesus, pelo sangue dele que nos purifica cada dia. Cada vez que você confessa seus pecados, Deus te purifica. Mas nós somos o quê? Pecadores ainda. Mas Deus nos considera o quê? Santos, um povo adquirido para o quê? Anunciar as virtudes daquele que me chamou de quê? Das trevas para a maravilhosa. Então é por isso que eu estou te chamando você também. De onde? Para sair dessas trevas onde você se encontra. Para o quê? Para a maravilhosa luz de Jesus. Vós em outro tempo não era povo. Você não, às vezes não faz parte ainda, né? Mas Deus está te chamando. Mas agora Deus quer que você seja o quê? Seja povo dele, de Deus. Antes você não tinha alcançado a misericórdia, mas agora Deus está te dando a misericórdia. Você aceita? Eu já aceitei. Por isso que eu estou falando o que eu estou falando. E Deus diz, qual é a aliança de Deus para você e para mim? Que vai fazer com a casa de Israel? Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Então, que leis são essas? Os 10 mandamentos. Nunca Deus aboliu os 10 mandamentos. Todo o plano da redenção foi o quê? Para que nós sejamos transformados e a lei de Deus possa estar o quê? Na nossa mente, no nosso ser. E aí nós sejamos guiados pela lei dele. E aí diz, ele nos será por Deus e nós seremos o quê? Por povo dele. E não precisamos mais o quê? Ensinar cada um a seu próximo. Porque a lei está o quê? Na nossa mente.
Nem cada um vai dizer ao seu irmão, conhece o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Amém? Louvado seja nosso Deus. E isso é repetido lá em Ezequiel 36. A promessa é a mesma, nunca deixou. Está lá no Novo Testamento, mas também está no Velho Testamento, porque a promessa é a mesma. Tomarei dentre vós, dentre os gentios, vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Então, você pode ter sido gentio ou pode ser descendente de Israel, sanguíneo, mas todos nós que somos aceitamos a Jesus, Deus prometeu que vai nos congregar de todas as terras. Então aspergirei águas puras sobre vós. Que água é essa? A água do batismo, lava-pés e santa ceia. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Amém. Louvado seja nosso Deus. Dá-vos-ei um coração novo, seja mente nova. Porei dentro de vós um espírito novo. Que espírito é aqui? O Espírito Santo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o que? O meu espírito. Amém, meu Deus. A solução para nós e a humanidade é o que? Receber o Espírito de Deus para nós sermos guiados a cada dia. Você aceita que o Espírito Santo te guie? Farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observei. Que estatutos são esses? Os 10 mandamentos fazem parte. As leis de saúde fazem parte também. E os juízos, também os 10 mandamentos fazem parte. Você aceita esse plano de Deus para te salvar? Eu espero que você aceite. Sabe por quê? Porque o tempo está quase cumprido. Ou nós morreremos muito em breve, ou Jesus voltará muito em breve. O mais importante de todos é que Jesus quer que você tome uma decisão. Porque se você tomar e aceitá-lo, ele vai fazer mudança em tua vida. Você aceita? Espero que você aceite. Desejo a você um bom fim de semana. Já desejo a você um feliz sábado. Porque o sábado começa quando? Ao pôr do sol da sexta. Ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para contigo e com cada um de nós. Amém.